Bom dia, irmãos queridos. Nesta quinta-feira, dia 30 de novembro, festa de Santo André Apóstolo. Como normalmente fazemos, na introdução do diário, vamos ouvir o testemunho de alguns irmãos que se torna também um estímulo para o nosso caminho. Paz e alegria para todos vocês. Meu nome é Jean de Fé, coordenador Thalita Kum. Nos dias 28 e 29 de outubro fizemos o Fanuel. Participou 70 crianças e tivemos 20 jovens que nos ajudou. Quando vi a quantidade de crianças, fiquei um pouco assustado e pensando, será que vamos conseguir ajudar todas essas crianças? Mas depois, quando vi eles na sala, eles se comportando bem, dançando, cantando e brincando, eu percebi que o Espírito de Deus estava tocando cada um deles. No momento do se lançar, eles estavam muito abertos e senti que Deus estava limpando e lavando a cada um deles, renovando cada um deles. E mais tarde, no momento de Maria, as crianças participaram muito bem e percebi que Deus tocou muito no coração deles e eles sentiram que Maria era a mãe de cada um deles. E o momento do Espírito Santo também foi um momento muito forte, onde eles cantaram com força, adoraram e ficaram muito felizes. E assim eu também fiquei feliz porque as crianças abriram seus corações e deixou Deus fazer um momento novo na vida deles. Paz e alegria para vocês. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar, na festa de Santo André Apóstolo, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 18. Como invocar sem antes crer? Como crer se ninguém anuncia? Desde sempre, a salvação é ligada ao anúncio. A evangelização é uma questão de vida ou de morte, de verdade. Somente quem encontra Deus se salva. Quem não tem Deus procura preencher seu vazio nas drogas, nos vícios, na farra, no jogo, e assim se perde. Não basta Deus ser apaixonado pelo homem. Não basta o homem ser faminto de Deus, mesmo sem saber. Precisa alguém fazer os dois se encontrarem, e essa é a maravilhosa tarefa da evangelização. Tenha consciência que de um simples convite pode depender a vida de uma pessoa. Da carta aos Romanos. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E crendo no coração que se alcança a justiça, e confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim, o que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto, será que eles não ouviram? Certamente que ouviram,
pois a voz dele se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, hoje, festa de Santo André, a palavra de Deus nos questiona e nos convida a nos interrogar sobre nosso desejo, impulso evangelizante. Santo André, na sua simplicidade, seguiu Jesus, que o tornou, antes de mais nada, um grande evangelizador. No seu silêncio e na sua pequenez, André apresenta a Jesus alguns gregos que queriam conhecê-lo. E esta é quase que uma prefiguração do que Santo André fez depois do dia de Pentecostes. A tradição nos diz que ele se tornou evangelizador do mundo dos gregos. Até o seu nome, André, era de origem grega e significa homem verdadeiro, homem forte. A palavra de Deus hoje nos coloca diante dos olhos uma realidade clara. Primeiro, somente quem invoca o nome do Senhor será salvo, porque não existe outro nome debaixo do sol no qual encontrar a salvação. Se uma pessoa encontra Jesus, se salva. Se não encontra Jesus, se perde na escuridão do mundo sem Deus, na escuridão dos vícios, do mal. Segundo, mas como alguém invocará o nome de Jesus sem crer nele? Terceiro, e como crer sem antes ter ouvido falar de Jesus? Quarto, e como ouvir falar de Jesus se ninguém prega e fala de Jesus? Em conclusão, como se salvar se ninguém me ensina o caminho da salvação? Se ninguém me ensina a amar Jesus? Você entende quanto é importante o anúncio? Muitas pessoas neste mundo se perdem porque não conhecem Jesus. Nesses 12 anos de Missão Belém, acolhemos 60.000 pessoas, mais do que todos os habitantes de Veneza juntos. Pois bem, todos eles se enfiaram nas drogas pela falta de Deus e voltaram a viver somente quando aceitaram a espiritualidade, a oração. Isso foi sem remédio algum. Irmãos, vale a pena lembrar aqui a frase do famoso psicanalista Jung, um dos fundadores da psicanálise. No decorrer dos últimos 30 anos, vieram me consultar pessoas provenientes de todos os países civis da Terra. Entre os meus pacientes, não encontrei um sequer cujo problema fundamental não fosse, em última análise, o de encontrar uma visão religiosa da vida. É razoável afirmar que todos eles ficaram doentes porque haviam perdido o que as religiões vivas de todos os tempos dão aos seus seguidores, e ninguém deles sarou verdadeiramente, senão depois de ter adquirido de novo essa visão religiosa. Do livro de Jung, O Homem Moderno à Procura de uma Alma. É verdade que a palavra de Deus não precisa de confirmação da psicanálise, mas é interessante notar como seja a própria psicanálise que explica a palavra de Deus de hoje. Sem Deus, as pessoas ficam doentes. E como encontrarão a Deus se ninguém lhe fala de Deus, se ninguém as evangeliza? De verdade, irmãos, a evangelização é uma questão de vida ou de morte. Nunca nos cansaremos de repeti-lo. A evangelização é uma questão de vida ou de morte. Pense um pouco, irmão. Se em um dia de evangelização saem 20 pessoas da Cracolândia, quantas pessoas sairiam com uma evangelização sem parar, de dia e de noite, feita com várias equipes? Sem dúvida, a Cracolândia se esvaziaria em um mês. Claro que nem todos iriam aceitar o convite, mas sem dúvida
não ficariam muitas pessoas. Irmãos, esse é o desafio concreto que Santo André nos lança. Jesus fez dele um evangelizador desbravador da cultura dos gregos. E nós, para onde Deus nos quer? Seguramente hoje, como 3.000 anos atrás, Deus continua repetindo: quem enviarei? Quem irá por nós? Como são belos os pés do que leva a boa notícia, como falava Isaías. O que eu vou responder a Deus hoje? Reflita um pouco. E agora vamos ler novamente a palavra que nos impulsiona a sair do nosso mundinho para levar a boa nova salvadora ao mundo sedento. Irmãos, se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. E crendo no coração que se alcança a justiça, e confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é o que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à boa nova, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Logo a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Vamos parar um minuto para sublinhar as frases que mais nos tocam. Estamos prontos, nesse momento, para escolher o nosso propósito, que nos ajude a tornar-nos igual Santo André para o mundo de hoje.
Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como colocar em prática o propósito que escolhemos. Evangelização. Encontro entre Deus e o homem. Paz e alegria a todos. Evangelizar é uma questão de vida ou de morte. Paz e alegria a todos. Eu serei aquele que anuncia a palavra do meu rei. Eu serei aquele que leva boas novas aos famintos.